Fala pessoal, bem-vindos ao Coelho Report. Meu nome é Sérgio Coelho, sou analista CNPI, trader. Quero comentar com vocês sobre macroeconomia e os mercados. Quem me acompanha sabe que eu estou otimista com o mercado norte-americano e eu quero explicar para vocês o porquê. Primeiro ponto, eu preciso analisar como é que está o cenário macro. Se a economia ela está saudável ou não. Como é que eu consigo analisar isso? Veja, tem várias formas de analisar isso, mas uma das mais importantes é a gente analisar a renda fixa, ou seja, a curva de juros. Quando eu vejo que a curva de juros, aqui, isso aqui são os 2 anos e esse aqui é os 10 anos. Quando eu vejo que está crescente, ou seja, que os 10 anos está maior que os 2 anos, é que a economia ainda está saudável. Quando essa curva ela inverte, aí é um sinal assim de alerta que poderíamos ver uma recessão assim de uma forma mais rápida acontecer no futuro. Não é este o caso, certo? Depois, se vocês quiserem, eu posso trazer uma aula explicando com mais detalhes sobre o que é renda fixa, juros, piriri. Mas para o vídeo não ficar longo, eu vou mais resumir direto ao ponto, certo? Então, a curva de juros ainda está saudável. E daí eu fui e criei filtros. Porque o mercado, quando a gente estuda o mercado, a gente vê que ele não sobe, ó. Quando ele sobe, ele não sobe reto para sempre. E quando ele cai, também não cai para sempre. Se a gente for estudar um conceito aqui que chama ciclo de mercado, a gente vai ver que em uma tendência de alta, o que acontece? O mercado ele sobe, aí depois ele faz um pullback, cai. Aí depois sobe e, e vem fazer outro pullback, cai. Depois faz outra perna de alta até reverter, ó, e mudar a tendência. Agora ele volta, faz um pullbackinho e confirma fundo mais baixo. A maioria dos investidores aqui, eles são emocionais. O que isso significa? Significa que quando o mercado está subindo, ó, sobe, 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 as pessoas elas querem comprar aqui, ó, quando tá caro. Parece, quando eu explico isso para uma pessoa que não tem muita experiência aqui, a pessoa fala, cara, mas não é possível. Como que ela vai escolher comprar aqui, sendo que ela pode comprar, por exemplo, aqui mais barato? É aí que tá. Porque quando tá, por exemplo, fazendo este pullback aqui, ó, quando ele cai. As notícias que a gente vê aqui nessa região aqui de fundo, ó, aqui é o fundo, certo? Fundo. São notícias negativas. Então aqui a gente vai ver o que? Incerteza. A gente vai ver notícias, por exemplo, que o que está acontecendo neste exato momento sobre guerra, sobre possível recessão, sobre crash no mercado. Então, e isso gera medo em quem não tem experiência. Se você só segurar essa sua ansiedade e escolher não comprar aqui quando o mercado está subindo e esperar ele recuar, fazer um pullback mais agressivo, e aí sim aqui você começar a comprar, você já vai estar assim, anos-luz frente de 99% das pessoas que investem aqui no mercado financeiro. Porque isso exigirá de você um controle emocional absurdo, porque é preciso que a gente tenha paciência, exercite a paciência. Então, assim, quais são os filtros que eu criei? Primeiro, analisar o cenário macroeconômico. Ok, a economia está saudável? Show de bola. Tem espaço para subir? Show de bola. Daí eu vou lá nos índices que eu gosto de trabalhar. Que quais são? O, a Nasdaq, o S&P 500 e o Dow Jones. O que eu observei aqui ao longo dessa minha experiência? Eu estou aqui no S&P. Para eu poder pensar em compra, é preciso que eu veja esse índice aqui caindo no mínimo 10%. Quando ele corrige no mínimo 10%, existe o indicador de medo, um dos indicadores de medo aqui, que é esse aqui, ó, Fear Index da CNN, você vai vê-lo, assim, que cai aí uns 10%, nessa região aqui, ó, de Extreme Fear. Aqui, o que me mostra aqui? Que os investidores varejo, ou seja, aqueles investidores emocionais, e compram quando o mercado, lembra? Quando o mercado está em alta, o povo compra. Quando faz pullback, ninguém quer. Por quê? Porque acredita que o mercado vai continuar caindo mais.
Os investidores varejo, quando o mercado cai, ficam com medo. Aí o mercado bate Extreme Fear. É aqui que eu começo a comprar. Então veja, eu preciso casar uma quantidade mínima de recuo no S&P, que no caso são 10%, casado com o Extreme Fear. Ok. Daí para o indicador ficar ainda melhor e me gerar menos sinais de entrada, mas mais assertivas, tem outro aqui que chama o VIX. Se o VIX estiver alto, também é bom porque vai me mostrar pânico nos investidores institucionais. E isso não aconteceu. Infelizmente, assim, eu gosto de ver o VIX ali na região dos 50, só que assim, é mais difícil, né, ele chegar na região dos 50. Existirão menos entradas nesse ponto. Ele chegou aqui nessa região do pullback no 35, o que já mostra, sim, medo, mas assim, nada melhor do que um cinquentinha, né? Acima dos 50, igual por exemplo aqui no dia que ele veio aqui na região dos 60, no dia que ele veio aqui na região dos 65, isso daqui é pânico, isso daqui não é medo, isso daqui é pânico. E pânico gera pra gente o quê? Fundos macros importantes, que fazem a gente ter oportunidades de compras excelentes. Infelizmente, ainda não aconteceu, por isso que eu ainda não tô assim com tão confiante em relação à finalização desse pullback, sobretudo porque o S&P ainda tem um pouquinho de espaço para cair até essa região aqui deste topo anterior. Ó. Então, se a gente for analisar, ó, o mercado ele está em tendência de alta, ele faz essa perna 1, volta no pullback até onde? Até a próxima região de topo anterior, que no caso é esse ponto aqui dos 6.150. Perceba que ele veio corrigir os 10% e aqui está meio que fazendo um engolfo. Ou seja, pode ter confirmado esse fundo aqui e ele já volte, né, a subir? Pode. Mas o ideal seria ele vir fazer um pullback aqui mais agressivo até a região deste topo anterior aqui, que é na região dos 6.150, para o VIX subir mais um pouquinho e aí sim, depois que a gente tiver pânico no mercado, ou seja, os meus três filtros, dá check, né, nos três filtros que são, no caso do S&P 500, corrigir 10%, mais de 10%, que já corrigiu, mas se ele vier corrigir aqui nessa região do topo anterior, vai ser uns 12% de pullback, né? O indicador da CNN está em Extreme Fear, e já está, e o VIX está alto. O VIX ainda não está muito alto não, certo? Ó, se a gente for traçar um Fibonacci, a gente vai ver que ele meio que parou, ele nem parou na região dos 61,8. Então o ideal seria o quê? Vir fazer pullback, continuar o pullback até essa região aqui dos 50%, 32 e 20, para depois começar a subir. Então, por isso eu ainda não estou comprado no S&P, porque na minha opinião ainda tem espaço sim para poder vir corrigir mais. Se o VIX, se esses 10% ó, de pullback tivesse feito o VIX chegar na região ali dos 45, 50, aí sim eu toparia comprar. Mas por hora eu ainda prefiro esperar o mercado corrigir de uma forma mais agressiva. Se confirmar, se ele realmente vier confirmar que esse pullback acabou e voltar a subir, aí eu topo comprá-lo mais caro lá na frente com a quantidade menor de contratos. Mas a tendência clara ainda é de alta. Então, ó, é perna 1, isso aqui é fato. Perna 1, porque a economia ainda está saudável, volta no pullback. O ideal seria parar nesse ponto aqui de topo anterior, para depois fazer a movimentação do V e continuar subindo. Até a região na minha meta no S&P 500, que está aqui na região dos 9.000, 9.500 pontos, que dará um range para a gente poder trabalhar de 30%, certo? A Nasdaq, mesma coisa. Só que na Nasdaq, o que muda é que para eu poder querer comprá-la, eu preciso que ela caia no mínimo 12%. O que aconteceu? Ela caiu 13, até agora 13. O que já seria um bom ponto de entrada. Mas por que eu decidi ainda não comprá-la? Porque também eu queria que ela viesse corrigir no ponto de topo anterior, que no caso é perna 1,
volta no pullback mais agressivo até este ponto aqui, ó, que é um ponto de suporte, que é o ponto de topo anterior, para aqui nessa região dos 21.000, 22.200 acontecer a reversão com o VIX também mais alto. Esse VIX aqui de 35%, assim, me faz não querer comprá-la ainda. Mas a tendência é de alta, isso é fato. O que tem acontecido aqui é um pullback para a gente poder subir mais. De novo, se esse pullback aqui, se esse realmente foi o fundo, eu vou comprá-la mais cara no futuro, pagando um preço mais alto, mas com a quantidade de contratos menor. Então, só para a gente poder fechar aqui na Nasdaq, ó, tendência de alta, porque a economia ainda não está em recessão, a curva de juros ainda segue crescente, portanto, perna 1, volta no pullback, aqui no pullback a gente vai ver, né, sempre a gente vai ver uma narrativa, essa narrativa aqui atual é da guerra, lá do Oriente Médio, então nós vamos ver aqui, guerra, incerteza, notícias negativas, o que farão a gente eliminar os investidores que são emocionais e que compram topo e vendem fundo. Eles não têm coragem de comprar quando o mercado está barato. Eles compram quando o mercado está caro, quando o mercado está subindo. Mas nós, que temos conhecimento, não. Então, ó, perna 1, volta, faz pullback, depois vem fazer a movimentação do V e confirma outra perna de alta. Minha meta na Nasdaq é na região ali dos 30.000, 32.000 pontos, que também dará um range para a gente poder trabalhar aqui, ó, de 30%. O ideal seria, neste curto prazo, vir corrigir até esse ponto aqui dos 22.200, que dará um pullback para a gente poder trabalhar aqui de 15%. Já o Dow Jones, que para mim, dos três, é o que está mais bonito, inclusive eu comecei a comprá-lo na semana retrasada, aqui ele veio bonitinho no ponto de topo anterior, ó. Olha que bonito. Isso aqui é lindo, ó. Perna 1, volta, faz pullback, ó. Para bonitinho, opa. Volta, faz pullback, para bonitinho nesse ponto aqui, ó, de topo anterior, que é a região aqui dos 44.950, para aí sim vir fazer outra perna de alta. Então aqui eu já comecei a comprar. Quem gosta aí de saber de stop, aqui abaixo dessa região aqui dos 38,2 do Fibonacci, e o alvo, opa, e o alvo do Dow Jones é aqui na região ali dos 6.500, 6.000 pontos, que também dará um range para a gente poder trabalhar de 30%. O que acontece? Eu comecei a comprá-lo aqui e agora, para poder fazer a adição, eu vou descer o tempo gráfico menor, ou seja, no caso aqui é o H4, e na medida em que ele for vir bater aqui nessa região de sobrevenda do RSI, do H4, que no caso dará aqui abaixo do 30, e também do estocástico abaixo do 20, eu vou começar a fazer pequenas adições a meu favor, certo? Para eu poder aumentar a minha quantidade de contratos. Eu vou fazendo as adições, eu gosto de fazer, né, adições graduais, certo? Então, nos índices norte-americanos é isso, eu ainda estou otimista. Entretanto, na minha opinião, o ativo, né, mais bonito para poder operar, tanto é que eu estou comprado, agora, nesse exato momento, é o Dow Jones. O S&P 500 e a Nasdaq, eu queria ainda vê-los recuar no topo anterior para depois sim a gente retomar a tendência de alta. Pode ser que esse aqui tenha sido o fundo? Claro, pode ser. Mas aí, felizmente, nesse caso aqui, eu não vou agora participar da festinha. Mas eu já consegui pegar desde lá de 2022, então tá de boa. Agora falando sobre macroeconomia, esta semana foram divulgados vários indicadores macroeconômicos importantes. Para começar aqui, o IGPM ele veio bem mais alto que o do mês anterior, isso aqui é Brasil, o que é um pouco ruim para possíveis cortes de juros na Selic. Eu acho que pelo que esse Galipoto, pela gestão do Galipoto, ele vai ser bem assim
conservador em relação a cortes, né? Para esses cortes virem mais agressivos, é preciso que a gente veja a inflação, no caso o PCA, cedendo forte, mostrando desinflação. E que não é assim, não é o que está acontecendo nesse exato momento. Nós vamos acompanhar. Já os Estados Unidos, ó, confiança do consumidor veio positiva, o que é bom para a economia, mas ruim para quem acredita que o Fed voltará a cortar os juros nessas próximas reuniões. JOLTS veio um pouquinho abaixo do esperado e do anterior, o que mostra que teve menos vagas, menos ofertas, né, de emprego, o que é um pouco ruim para o mercado de trabalho norte-americano. Depois eu vou falar o porquê que, na minha opinião, isso daqui se anulou. Que só para dar um spoiler, o payroll ele veio bastante forte. O ADP veio forte, saudável, que mostrando que a economia, que o mercado de trabalho norte-americano no setor privado ainda está forte. Inclusive, o ADP do mês passado também veio forte. Vendas do varejo veio positivo, que é positivo para a economia e negativo para possíveis cortes de juros. Vendas do varejo mensal também positivo. Os PMIs, eles vieram acima de 50, o que quando a gente estuda economia, né, a gente aprende que para a gente analisar os PMIs, números acima de 50 é que a economia está saudável, abaixo de 50 mostrando aí desaceleração. Esse industrial aqui, assim, na minha opinião, ó, veja, o anterior 51,6, projeção 52,4, veio um pouquinho abaixo da projeção, mas ainda acima do anterior, o que é positivo para a economia, mas negativo para possíveis cortes de juros. E o industrial, o ISM, que é o mais importante, também veio assim, um pouco forte. Já o aqui, ó, agora vamos para o mais importante, que é o payroll. Ele veio extremamente forte, muito forte, o que é positivo para o mercado de trabalho norte-americano, mostra que ele, em comparação com o anterior que veio muito fraco aqui, ó, veio muito fraco do mês passado. Mostrou que o mercado de trabalho norte-americano está saudável. Mas para possíveis cortes de juros também não é positivo, cara. Sobretudo se a gente for analisar o discurso do Powell na última reunião do Fed. Ele foi extremamente duro e ele disse que para eles voltarem a cortar a Fed Funds Rate é preciso que a gente veja os indicadores de inflação, que são o PPI, o CPI, o PCE, virem mostrando desinflação. Se a gente analisar o PCE e o CPI, que foram divulgados no mês passado, eles vieram neutros. Mas o PPI, que é o Producer Price Index, ele veio mostrando um pouco de inflação, o que é negativo, porque você concorda que quando a gente vê inflação na cadeia de produção, os produtores eles tendem a repassar os custos para o consumidor final, ou seja, para o Consumer Price Index, que são o CPI e o PCE, o que é negativo para possíveis cortes de juros. Então é preciso que a gente veja, para quem acredita que nesses possíveis cortes, é preciso que a gente veja esses indicadores eles virem mostrando que a economia está desacelerando e a inflação também. E não é o que a gente viu aqui acontecer essa semana. Ó, payroll muito forte, a taxa de desemprego caiu, o que é positivo para a economia norte-americana, mas negativo para possíveis cortes de juros. Na semana que vem, vamos ver aqui como é que vai estar a semana que vem. Semana que vem nós temos indicadores de inflação. Semana que vem nós vamos ver aqui, ficar de olho nesse PCE, no IPCA e no CPI. Aí nós vamos ver. O ideal é que eles venham mostrando desinflação. Se vierem fortes mostrando inflação, assim, esquece corte de juros nas próximas reuniões. Nós vamos acompanhar, vocês podem ficar tranquilos. Eu espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado e até mais.